Augusto, eu quero trazer, a gente apresentou aqui esse vídeo que ocorreu, esse questionamento do deputado republicano Corey Mills na Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos, esse questionamento que ele fez ao secretário de Estado americano Marco Rubio. Eu quero trazer o deputado Marcel Van Hatten, ele se pronunciou, se manifestou em relação a esse questionamento. Ele disse o seguinte, aspas para o Van Hatten: essa notícia demonstra como os Estados Unidos estão reafirmando seu papel em um momento crucial de defesa da liberdade de expressão e a sanção à violação de direitos humanos e outras atitudes ilegais que atingem, inclusive, brasileiros e americanos em solo norte-americano. É uma forma de demonstrar ao Brasil e ao mundo que a situação aqui não é tolerável e que a perseguição política precisa acabar, sob risco da maior democracia do mundo acabar tomando atitudes contra líderes brasileiros, nos colocando numa situação internacional mais constrangedora, fecho aspas, para o deputado federal Marcel Van Hatten em relação a esse trecho que nós acabamos de exibir. Bom, nós temos comentado aqui que no Brasil, isso não acontece só aqui, em outros países também, você sempre corre o risco de se habituar ao anormal. Você começa a achar que é assim mesmo, que as coisas da vida são assim, as coisas mudam. Então, em vez de democracia sem adjetivo, você tem a democracia relativa. A liberdade vem acompanhada também de outra condicionante, sim, liberdade com responsabilidade. E você acaba noticiando apenas o que ocorreu ontem e hoje, num julgamento que é um ato de maluco, que é um julgamento ilegal, inconstitucional, não tem prova, não é baseado em nada que se pareça com lei, e a gente noticia como se não houvesse nenhum psicopata envolvido nisso, como se não fosse comportamento de juiz doido. Então a gente já está vendo um julgamento. O que parece chocante, e não deve ser, nessa manifestação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos e dos representantes do povo americano. Eles estão vendo as coisas como as coisas são e contando o caso como o caso é. O que está havendo aqui no Brasil hoje? Nós não temos presos políticos, como na Venezuela e como em Cuba. Nós não temos as liberdades manietadas aí, ou amputadas, como nos países comunistas, como nos países autoritários e totalitários. É isso que está acontecendo. No momento em que um juiz, só porque foi indicado por um presidente da República, com um voto, isso se submeteu a um chá de senhoras aí que chamam de sabatina no Senado, quer dizer, este juiz se concede o direito de ofender um oficial das Forças Armadas com uma virulência que deveria, sim, ser considerado um insulto à instituição das Forças Armadas. Não estou querendo jogar um poder contra o outro, não. Mas a instituição não pode aceitar certas ofensas e certas agressões. O Supremo não está fazendo esse barulho todo para defender a imagem da instituição, pois eles estão esculhambando, a palavra é essa, a instituição do Executivo, do Legislativo, o Presidente da República, a oposição, estão se metendo em tudo como faz o quê? Como acontece onde? Num país submetido a uma ditadura. A ditadura do judiciário inspira medo e justifica o comportamento dos oportunistas, dos malandros do PT, da esquerda e dos medrosos, aí dos que ficam em cima do muro e fingem não enxergar que o Brasil está vivendo algo parecido com o que viveu, por exemplo, no Estado Novo. Simples assim.
Piotr, eu até vou pedir para a nossa produção para a gente exibir, porque o ministro Alexandre de Moraes é alvo de 3 pedidos de sanções nos Estados Unidos e é uma nota que foi publicada no site da Oeste agora há pouco, no final da tarde. O Matheus Conte, nosso jornalista, explicando um pouco mais quais são essas sanções e o que implica cada uma delas para o ministro Alexandre de Moraes. Está aí na tela. O governo Trump confirma grande chance de sanções contra Moraes. Marco Rubio fez revelação durante a audiência no Congresso, foi esse trecho que nós exibimos agora há pouco, mas no corpo dessa reportagem, dessa nota, o jornalista explica um pouco mais quais são esses pedidos de penalidades contra o ministro Moraes que estão correndo nos Estados Unidos. Paula, primeiramente, a declaração do Marco Rubio foi ao Congresso. Esse negócio é muito relevante, é muito importante. É uma pergunta de um congressista, uma resposta de um secretário de Estado. Mas se a gente colocar só na mesma frase, atentado aos direitos humanos, Marco Rubio, sanções, Alexandre de Moraes, isso já é para lá de grave. E isso indica muita coisa. Mas eu vou me ater aqui ao que o Augusto disse. O que está passando, o que se passa hoje no Brasil não é diferente do que a gente denunciou, inclusive, sobre a Venezuela, sobre a Nicarágua, e há tantos anos denunciamos sobre a questão de Cuba. Para quem está de fora, a gente está nesse mesmo balaio. Veja só onde é que a turma da defesa da democracia, porque eu tenho que citar, sim, os culpados, os que estão com as mãos sujas também na sociedade brasileira, e falo isso em relação a juristas omissos, ao pessoal da cartinha da USP, que não se opôs. Jornalistas, enfim, que não se opôs. Essa turma toda a todo esse descalabro institucional capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é novidade. Isso tudo aconteceu durante o dia, a olhos vistos. Por que essas pessoas não reagiram? Quando os Estados Unidos começam a se importar e, obviamente, a pensar no que está acontecendo no Brasil, e a gente está no balaio que já estão Cuba, Nicarágua e Venezuela, nós estamos falando de um negócio muito, muito grave. Olha só com quem estão nos comparando, porque até outro dia a gente vivia naquela situação de que não, veja a situação da Venezuela. Não, temos presos políticos aqui, reafirmo o que o Augusto disse. E claro que sim, o Congresso americano está de olho no que acontece no Brasil. E eu vou retomar aqui, e isso é uma tese, sim, mas é algo que os Estados Unidos já erraram uma vez. No governo Clinton, quando a Venezuela, ainda sob o comando de Hugo Chávez, estava tentando, digamos, pôr as manguinhas de fora, os Estados Unidos não entenderam o movimento. Só para você ter uma ideia, o presidente Clinton pedia ao presidente Fernando Henrique para falar com a Venezuela. Erraram e perderam uma fonte de petróleo segura muito próxima ali da Flórida. Pensa bem, aqui no continente americano. Para quem sabe o que é ter petróleo na Arábia Saudita, ou seja, no Oriente Médio, aqui é um barril de pólvora. Perderam isso. O que é a Venezuela hoje? Pensa bem como estrategista da Casa Branca hoje, e tem gente muito competente hoje na Casa Branca, olhando para o Brasil, se transformando em qualquer coisa menos uma democracia. Do tamanho que é o Brasil e apesar do que nós criticamos em relação ao Brasil, da importância que o Brasil tem em duas questões que são básicas para o mundo, na história do mundo dos próximos 50 anos, sobretudo. Oferta de alimentos e geração de energia renovável. Os americanos não vão errar de novo. E, neste caso, felizmente para nós. Ô Silvia, a gente pode pensar que esse movimento todo que está acontecendo nos Estados Unidos, com a posse de Donald Trump, somando-se aí às eleições em 2026, com alternância aí nos cargos, principalmente no Senado Federal, é possível haver alguma modificação nesse cenário que a gente tem observado aí nos últimos tempos, principalmente em relação ao poder exercido pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, Paula, acompanhava o comentário de todos vocês, né? A Ana com todas as fontes, a base nos Estados Unidos, Piotr, Augusto. Eu vou trazer aqui um elemento político, um elemento que faz parte hoje de conversas dentro do Congresso Nacional, sobretudo de senadores que vão ficar lá mais 4 anos. Estou dando o caminho das pedras aqui para o pensamento político. Se ocorrer uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, será histórica e será a primeira vez. O novo Senado, com renovação majoritária das 54 cadeiras que vão às urnas em 2026, não precisa de absolutamente mais nada
para aprovar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o futuro presidente do Senado, que não será Davi Alcolumbre, seguramente não poderá impedir que um caso dessa magnitude, um caso que causa um terremoto, inclusive internacional, porque para a imagem do Brasil, ter um ministro de Suprema Corte sancionado por conta de direitos humanos, bom, eu acho que não tem como segurar um caso desse no plenário. Eu acho que a leitura política pode estar por aí.